Hoje é dia 6 de novembro do ano de 2021 e no dia 5, ontem para ser mais exato, ocorreu aí o acidente de uma aeronave onde estava a cantora Marília Mendonça. Esse acidente foi um resultado de alguma magia ou feitiço? Algum vidente previu esse acidente de forma antecipada? Bom, esse assunto é extremamente pertinente e a gente vai falar um pouquinho dele após a nossa intro. Pois é, são muitos assuntos que chegam até a mim através do WhatsApp, através do próprio e-mail. E eu já vou avisando, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo. A ideia é que eu faça ele o mais curto possível para passar a informação, que é o mais importante. Mas pode chegar a ficar um pouquinho aí longo. Então eu peço paciência. Antes de tudo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal. Deixe seu like. Obviamente verifique, né? Se na hora que você se inscrever aí, você está ativado o sino para receber novas notificações. E compartilhe com o máximo de pessoas que é de extrema importância esse vídeo. Bom, ontem, no dia 5 de novembro, eu estava realizando uma live aqui no canal TRP, em torno das 16 horas. E assim que eu saí da live, eu já recebi a notícia de que havíamos aí perdido a cantora Marília Mendonça, que é extremamente famosa, estava realmente no ápice da sua carreira, uma jovem de 26 anos. E eu recebi essa mensagem. Eu inicialmente achei muito estranho como esse acidente aconteceu. Mas esperei que a mídia ali buscasse informações para trazer com maior materialidade o que de fato tinha acontecido. Estranhamente, no mesmo dia, finalzinho da tarde para a noite, eu fui verificar para até me atualizar sobre o caso. E eu vi um monte de vídeo de pessoas publicando, afirmando que a cantora, de certa forma, teve algum tipo de premonição, ou que alguns videntes ou sensitivos teriam aí avisado publicamente que poderia ocorrer algo nesse sentido. Bom, primeiro eu quero dizer que feitiço, magia, é óbvio que quando se trata de uma magia de ataque, um feitiço de ataque, tudo pode acontecer, tudo pode contribuir para acidentes e para problemas na vida de qualquer indivíduo. Isso é fato, isso é indiscutível. Eu trabalho com magia, o canal a gente fala sobre magia e obviamente nós acreditamos dessa forma. Ok. À noite eu verifiquei as notícias que falavam sobre esse caso e o que ocorreu foi na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Um avião bimotor, ele teve ali uma colisão com um fio, né? com uma rede ali de alta tensão e que ocasionou o acidente onde o avião acabou caindo numa cachoeira. Pronto. Esse foi o grande motivo para um monte de gente já afirmar que por ter caído numa cachoeira foi sinal de um feitiço ou de uma magia realizada. Verificando outros vídeos, pessoas afirmaram que sensitivos e videntes já teriam avisado sobre um possível acidente por um possível qualquer problema, até mesmo no sentido de saúde da cantora. Pessoal, a primeira coisa que eu quero tocar nesse vídeo é uma coisa chamada empatia. A gente está passando por um momento ainda dentro dessa pandemia e o que a gente mais precisa no momento é ter empatia com o próximo. Então, imagina a própria família da cantora e também das pessoas que estavam dentro dessa aeronave, que além da Marília Mendonça foram quatro pessoas. Imagina os familiares
verem esse tipo de vídeo, verem esse tipo de conteúdo ser propagado. Pensa aí, se coloca um pouquinho no lugar dessas pessoas. Com certeza, o momento que você passa, o mínimo que você iria exigir seria respeito. Eu penso dessa forma. Mas as pessoas propagam todo tipo de notícia desenfreada. Uma das notícias, vejam só, eu vou trazer somente algumas aqui, né? Uma diz que num vídeo ela teve uma premonição porque ela disse que fazia de tudo para não andar de aeronave. É claro que todo e qualquer artista ele tem um certo receio de aeronave, até pelo fluxo que ocorre, né, dele fazer a utilização desse veículo que é tão rápido. Só para a gente ter ideia, alguns artistas chegam a realizar em torno de 2 a 3 shows por noite, tendo uma agenda de quase 30 dias fechado. Então, a utilização desse tipo de veículo para chegar rápido, ou seja, de uma aeronave, é constante. E nós sabemos que a aeronave ela nos traz o medo, apesar de ser o meio de transporte mais seguro. Ou seja, carro, ônibus e qualquer outro tipo de condução, até por via terrestre, acaba sendo mais perigoso, mais arriscado do que uma própria aeronave. É óbvio, isso é claro. Então as pessoas pegaram vídeos, mensagens dela de 2020 e pensaram dizendo que ela já tinha tido uma premonição nesse sentido. Veja, uma mensagem de 2020 que ela postou no Twitter, na conta do Twitter. Depois a gente viu um monte de vídeo, um pessoal aí atribuindo a uma sensitiva. E o texto, muito sem pontuação, então me perdoem, eu vou ler o texto, eu estou aqui com o texto. Não vou expor por uma questão de segurança, inclusive, até mesmo para o meu canal. Mas o texto diz o seguinte, meio que sem pontuação. Marília Mendonça. E aí chama aquela atenção. Cuidado com um grave problema de saúde. Uma mulher prometeu com muita raiva destruir você. Cuidado com magias e feitiços. Cuidado com o que você come vindo das mãos dos outros nos próximos meses. Você vai ter muitas decisões a tomar e passará por uma fase, com Z, de lutas com alguém do seu sangue, família. Vejo você chorando muito, pois será muita dor. Profissional vai crescer, porém com muita energia negativa e muitas pragas ao seu redor. Cuide-se espiritualmente para não cair. E aí o texto todo ele segue uma formatação, mas o cair ele tá com letras maiúsculas. E esse foi o grande ápice do motivo das pessoas divulgarem que a sensitiva já ali estava prevendo no dia 24 de outubro que sim, esse acidente poderia acontecer. O engraçado é que as pessoas não param para analisar nem o texto. Ela fala de um grave problema de saúde, ela não fala de um grave acidente. Ela fala que a Marília Mendonça iria crescer profissionalmente. É óbvio, porque da forma que a Marília Mendonça viria dentro da sua carreira, é óbvio que ela iria chegar no ápice como ela estava recentemente. Isso é claro, isso é uma coisa lógica. O grande problema, e aí eu quero voltar aqui para vocês, o grande problema é que hoje nós temos dois responsáveis por tudo isso. São dois responsáveis. Primeiro, as pessoas que passam desenfreadamente esse tipo de informação, trazendo sempre uma conotação mística, uma conotação, sabe, ocultista, uma conotação espiritual. Primeiro isso. E essas pessoas muitas vezes não param para analisar. E depois os famosos irresponsáveis, videntes e sensitivos. Tata, por que você está falando dessas duas pessoas responsáveis e meio que está condenando? É fácil. As pessoas que passam isso adiante, elas não param para, muitas vezes, ler o texto ou até mesmo ouvir as previsões. Essas mesmas que divulgam com tanta velocidade as informações ditas espirituais e místicas, não observam o trilhar desses videntes, o trilhar desses sensitivos, que de 10, 20, 30 previsões que fazem, apenas 2 ou 3 se concluem.
E o pior, na grande maioria das vezes, se não todas, veja, e eu estou falando grande maioria das vezes porque eu não posso falar por todos, mas na grande maioria das vezes não traz nada de somativo, é só desgraça, aviso ruim, peste, não traz nada de positivo. Então, veja, esse é o primeiro motor, se assim a gente pode dizer, culpado de uma situação dessa. Depois a gente tem os ditos videntes, espiritualistas, sensitivos e sensitivas, que por uma questão de querer galgar um momento de fama, fazem previsões desordenadas. Então veja, ela falou nesse texto de uma situação de saúde grave. Ela não falou de um acidente vindo a ocasionar a morte ou um acidente de risco, mas aí só pensam o fator de espiritualmente cair. O mais engraçado é que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa não vêm a público e diz, pessoal, eu não falei sobre isso. Porque aquele momento de fama, além de massagear o ego, está, acima de tudo, lhe colocando em mídia. É claro, mais uma vez repito, é claro que a gente não pode desmerecer que sim, feitiços, magias, e aí eu não vou entrar em detalhes, sim, podem ocasionar esse tipo de situação. Lógico que pode. Mas se o sensitivo é tão bom para prever um acidente de avião, um acidente de moto, um acidente de ônibus, uma catástrofe da natureza, por que não é tão detalhista em dizer, olha, vai acontecer assim e você pode evitar dessa forma? Porque avisar algo que irá acontecer, sendo que você não pode alterar isso, eu acho no mínimo descabido, não só do vidente, mas da própria espiritualidade. É algo para ser contestado. Porque se a espiritualidade deu a vidência para alguém, é porque há uma forma de você não passar por aquela situação. Então, faltou um pouco de sabedoria daquele que recebeu a mensagem? Entendem? Eu não estou desmerecendo que possa acontecer algo desse tipo. Não estou desmerecendo. Inclusive, sobre esse caso, se você me perguntar aí nos comentários, eu já vou dizer de imediato. Não consultei oráculo, não consultei espírito para saber sobre o caso. Eu não consultei. Porque independente de ter sido ou não, esse momento, eu acredito que a família merece um mínimo de empatia da nossa parte. Porque se foi de fato algo nesse sentido, por que se autopromover dizendo que você adivinhou a desgraça? Você adivinhou o acidente, você previu o acidente, você teve a premonição do acidente, mas você não pôde evitar. Entende? Então, são essas coisas que não é colocado em pauta dentro da nossa sociedade e as pessoas perdem um pouco a noção do senso, inclusive, do ridículo. Já tiveram figuras que passaram por algo nesse sentido? Sim. Mas, nesse caso, a explicação dada para a mídia e o que a mídia está divulgando, de acordo à própria CEMIG, que é a Companhia de Eletricidade, o avião, o bimotor, o avião, a aeronave bimotor, ela tem 2 motores, por isso que o nome é bimotor, entendeu? Ela veio a colidir com um fio de alta tensão. Logo, deu um problema na aeronave e essa aeronave, por estar próxima àquela cachoeira, veio a cair ali. Automaticamente nós sabemos que, apesar de ser seguro a aeronave, em termos de índices de acidentes, segurança em índices de acidente, quando uma aeronave vem a cair, infelizmente, dificilmente alguém escapa. Então, esse momento é um momento que a gente precisa de um pouco de empatia com a família da Marília Mendonça e, acima de tudo, pedir, solicitar ao sagrado que a encaminhe, que encaminhe a sua equipe, as pessoas que ali estavam, para que tenham conforto, que dê um conforto à família.
Tudo que nós não precisamos é esse tipo de situação sendo propagada nas plataformas como YouTube, Facebook e outras mais. Outra coisa, pensem, é muito fácil eu chegar aqui e pegar artistas e dar 40 previsões. E depois, por uma palavra ou por algo que eu disse, as pessoas pensarem e começarem a dizer que eu adivinhei, ou que eu tive a premonição, ou eu tive a visão daquele acidente. Entende? Engraçado que essas mesmas pessoas não preveem algo para ser evitado, não preveem, às vezes, até mesmo os seus acidentes, as suas mortes, as suas doenças. Mas aí a desculpa sempre é porque foi Deus que me deu o dom. O dom vem de Deus. Ok. O dom de colocar em pânico artistas e fãs e familiares. O dom de você se aproveitar de um momento como esse tão triste. Uma jovem, né, mãe de uma criança, deixou uma criança no mundo. Uma profissional excelente. Uma pessoa que trazia ali vários fãs que gostavam das músicas dela. Então, essa é a forma de você contribuir. O que a gente está fazendo para contribuir com a nossa sociedade propagando esse tipo de coisa? Então, eu peço a vocês que repensem sobre esse tipo de atitude. Compartilhar vídeos e notícias nesse aspecto. Claro, pode ter sido ocasionado por um feitiço, mas não foi por alimento que ela comeu da mão dos outros. Não foi uma situação de saúde grave que ela ia passar. Não foi por ela cair espiritualmente. Cair espiritualmente. Não foi, gente. Não foi. A gente tem que parar com isso. A gente tem que dar a César o que é de César. E se a vidente ou o vidente, o sensitivo ou a sensitiva, é tão bom para prever com uma certa antecedência o que irá ocorrer, no mínimo, cabe a obrigação de avisar. No mínimo, cabe a obrigação de avisar. Ah, mas foi avisado, o pessoal tagou ela, não deu bola. Nanana. Mas você só avisa de desgraça. Porque falar de uma forma codificada é fácil. Vamos lá, vamos ler o texto de novo. Cuidado com um grave problema de saúde. Você não falou um grave problema ou um grave acidente. Você falou grave problema de saúde. Outra coisa, você levantou uma suspeita para que de repente aquela artista, qualquer amiga do meio dela, ela ficasse extremamente, sabe, de orelha em pé. Pô, será que é alguma amiga que vai fazer um feitiço, vai me dar uma comida para, sabe, enfeitiçada para me prejudicar? São coisas que a gente tem que parar muito para refletir, pessoal. Então, antes que venham perguntar, não vem ao caso. Já aconteceu. Se foi feitiço, se não foi. Fato é que a CEMIG deu uma explicação e a própria mídia traz essa explicação que está notória para todos que buscarem. Ponto. Fato é que o sensitivo, a sensitiva, o vidente, a vidente, se previu, de fato, se é verdadeiro, se não é somente mais um charlatão querendo se aproveitar, se previu, não teve a capacidade de exercer sua espiritualidade plena, de ter avisado e de ter detalhado, talvez, o que iria acontecer. Então, isso que é o importante. Não vamos propagar esse tipo de coisa. Propaga esse vídeo para que as pessoas entendam que nem tudo a gente pode levar para o lado místico, para o lado espiritual. Acidentes acontecem, quedas de avião acontecem, quedas de aeronave acontecem, acidentes em vias terrestres acontecem, infelizmente. Pessoas se vão e não vai demorar. Talvez mais à frente eu traga um vídeo para que vocês possam ver como as pessoas são. Talvez a mensagem psicografada de Marília Mendonça, porque é isso que acontece com muitos artistas. Tem um hype no acidente que eu avisei, que eu disse, que eu previ antes. E depois tem um hype de que ela está sofrendo, ou ele está sofrendo, aquilo foi um desencarne em massa, teve que desencarnar, era a hora. Há sempre explicações e mais vídeos para somente uma coisa: ganhar mais views. Claro que antes que você diga eu quero ganhar views com esse vídeo,
mas acima de tudo para trazer esclarecimento. Trazer o esclarecimento de que nem tudo é feitiço, nem tudo é magia, certo? E levar por esse lado tão místico, você acaba dando crédito a pessoas que não merecem e que muitas vezes, 99% das vezes, não são verdadeiras. E se falam sobre um acidente e não podem evitar, qual é a função dessas pessoas? Só falar? Trazer desgraça? Então vamos repensar. O vídeo ficou um pouquinho longo. A gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.